Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar em cima da plataforma Binance. Vou apresentar ela aqui para vocês, como que ela funciona e tudo mais, algumas funções que a gente mais vai utilizar. Enfim, a Binance ela vai ser uma ferramenta aí para a gente fazer algumas operações, tá? Então, quando vocês abrirem um aplicativo da Binance, lá que na outra aula a gente baixou e tudo mais, vocês vão dar de cara com esta janela aqui. Compre e venda criptomoedas em minutos, ok? Então, aqui tem algumas ferramentas que a gente mais vai utilizar. Mercado. Aqui você vai acompanhar, né, a cotação de ativos, valorização, os que mais pontuaram, os que mais tiveram volume, os em destaque, enfim. Você consegue colocar aí alguma aba de favoritos, você consegue acompanhar todos os ativos que estão listados. É algo assim bem interessante. Se você pretende aí conhecer alguns ativos a fundo, tá analisando um por um, você vai utilizar esta aba aqui, ok? Comprar criptos, a gente vai utilizar muito pouco, que é um modelo mais convencional, né? Para quem só quer comprar e deixar ali, não vai fazer operação e nada mais. A aba transacionar é a que a gente vai utilizar, tá? Muito provavelmente quando vocês abrirem o gráfico aí de vocês, vai estar cheio de coisa arada aqui, entendeu? Vocês têm essas ferramentas aqui do lado que vocês conseguem estar trabalhando, puxando o gráfico, fechando, certo? E fica bem legalzinho. Vocês conseguem trabalhar todo o layout aí da página de vocês para fazer transações. Eu sempre deixo no modo Pro, certo? Que é esse modo aqui. E configuro desta maneira, que daí eu consigo acompanhar todas as janelas numa única página, sem eu precisar ficar entrando e saindo em outras páginas, rodando e tudo mais. Enfim, vocês vão vir aqui, a gente tem o modo original, que é o modo direto da Binance. A gente tem o modo TradingView, que é uma ferramenta também que a gente vai estar utilizando para fazer nossas análises e montar operações e tudo mais. E a gente tem o modo profundidade, tá? Profundidade e original a gente não vai usar. A gente vai utilizar o modo TradingView, que ele faz toda uma busca aí do gráfico dos ativos e reflete aqui na corretora Binance, ok? Enfim, vamos lá. Para mim trabalhar aqui dentro desta parte de transacionar, eu preciso entender um seguinte conceito. Os ativos listados aqui são criptomoedas e stablecoins. Quando a gente fala em transacionar, a gente está falando em trocar ativos. Então, se eu tenho real, é um ativo. Se eu tenho dólar, é outro ativo. Se eu tenho Bitcoin, é um ativo. Se eu tenho Ethereum, é outro ativo. Enfim, tudo listado aqui se baseia em ativos. São voláteis, certo? Se movimentam, estão ativos, ok? Então, como que eu vou fazer para entender esse mundo de transações? Primeiro de tudo, eu vou precisar colocar o gráfico aqui desses ativos. Por exemplo, se eu tenho Bitcoin e tenho ou eu tenho real e eu quero, por exemplo, trocar meu Bitcoin por real ou real por Bitcoin, eu vou primeiramente buscar o gráfico desse ativo. Então eu vou utilizar aqui as siglas, que de Bitcoin é BTC BRL, que seria Bitcoin barra BRL, que seria real. Então vai abrir aqui para mim na hora o gráfico do Bitcoin barra real, certo? Tá. Como que vai funcionar para mim comprar e vender aqui em cima disso tudo? Basicamente a gente tem essa aba aqui, que são as nossas ferramentas de compra e venda. Então eu tenho a função comprar e eu tenho a função vender, ok? Aqui eu tenho ordens limit mercado e limit stop. Limit, você vai travar o valor que você quer comprar o ativo. Você vai jogar lá no livro de ofertas, né? Imagine que dentro do mercado existem várias pessoas querendo comprar e várias pessoas querendo vender. Então você vai pegar de um lado alguém que está querendo vender o ativo e do outro lado alguém que está querendo comprar. Então, independente se você quer comprar ou vender, você lançou uma ordem no mercado. E essa ordem ela tende a ser executada quando o preço chegar àquele determinado valor. Então, se você configurou a sua ordem, a partir do momento que ela chegar naquela sua configuração, ela vai ser executada. Ok?
Vamos dar exemplos aqui de compra e de venda. Se o Bitcoin atingir o valor de 97 mil reais, eu quero executar uma ordem de compra. Então, eu vou colocar o valor que eu quero comprar e o valor em real que eu tenho disponível para comprar aquele valor. E ele já vai me dar automaticamente o número de satoshis ali que eu vou estar adquirindo com aquele valor que eu tenho disponível. Clicou em comprar, vai ser gerado a ordem no book de ofertas. Se eu quero vender, mesma coisa, eu fiz lá a minha análise e eu acredito que o Bitcoin tende a atingir o valor de 111 mil reais. Um exemplo, tá, gente? Então, qual que é a configuração aqui? Eu vou colocar o valor de 111 mil reais e o valor total. Um exemplo. Eu vou carregar o valor total dos ativos que eu tenho. Então, se eu tenho um Bitcoin, ele vai liquidar a minha operação em 111 mil reais. Isso é uma ordem limite. Eu lancei a mercado o valor que eu quero vender ou que eu quero comprar determinado ativo. Ordem a mercado, gente, eu não escolho o preço. Eu vou comprar e vou vender na cotação atual que está o preço. Ou seja, eu carrego o valor que eu quero vender, ou eu coloco, por exemplo, quero vender um Bitcoin, e ele vai vender ao valor que está a cotação atual, ou seja, 97.474. Eu não escolho o preço, eu vendo no valor atual. E ele vai pegar a melhor ordem e vai executar essa venda ou essa compra, ok? Limit Stop. O que é Stop? Isso a gente vai ver aí na aula de gerenciamento de risco. Então, quando a gente monta uma operação, a gente tem um alvo para essa operação. Porém, para atingir esse alvo, a gente tem que correr um risco, certo? E quanto que eu aceito perder para mim ter aquele lucro naquela operação? Então, quando a gente monta uma operação, provavelmente a gente está almejando buscar um lucro. Tá, então para mim buscar, por exemplo, 10 reais de lucro, eu vou arriscar 5. Então, é um alvo de 2 para 1. Para mim buscar 30 reais de lucro, eu vou arriscar 10. Então, eu estou tendo um alvo de 3 para 1, certo? Então, a gente vai ver isso em gerenciamento de risco. Vai ter lá uma aula bem bonitinha para que vocês entendam melhor isso. Então, vamos lá para a tela para a gente ver. Como que eu configuro uma ordem limite? Basicamente, eu vou ter uma ordem de stop e um limite. Por que isso, gente? Porque tem que ter uma gordura. Tem que ter uma gordura para você trabalhar. Imagine que todo mundo começou a executar o botão de venda. Então todo mundo começou a despejar o mercado, começou a despejar o ativo a mercado e o preço começa a derreter. Então pode ser que pule a sua ordem limite lá de venda e você não consiga vender, né, aquele determinado ativo que você configurou ali. Então você vai colocar o preço que você quer estopar, né? Então se a cotação agora é de 97.526, então se chegar a 95 mil, eu quero sair da posição. Então em 95 mil, casco fora daqui. Então se perder os 95, eu tenho que sair e executar. Tá, mas eu tenho um limite para essa ordem ser executada. Por quê? Porque dentro desta gordura, se o mercado pular essa minha ordem nos 95 mil, eu tenho um outro patamar de preço, que vai ser, por exemplo, aí eu aconselho colocar 200, 300 reais, 400 reais, 500 reais, independente. Então, por exemplo, 95.500 vai ser a minha margem. Então, entre 95 mil e 95.500, a minha ordem de stop ela tende a ser executada. Ela vai fazer um preço médio entre esses dois valores para executar a minha ordem de venda. É um stop limit. Você acabou de configurar a sua saída de mercado. Tá, mas eu quero vender se eu tiver no lucro e quero também montar uma posição de stop. Como que eu faço? Aí a gente vai utilizar uma outra ferramenta que é a ordem oco, que é ordem cancela ordem. Como que funciona? Digamos que eu fiz a minha análise, Bitcoin vai a 111 mil reais, só que se ele perder os 95,
ele vai cair. Então eu quero sair do mercado em 95 mil. Só que para mim executar essa ordem, eu tenho que ter aquela margem de garantia. Lembre-se que quando o mercado tá vermelho, né, o mar não tá para peixe. Então você tá lá com a ordem de stop em 95, você vai colocar ali a sua gordurinha em, por exemplo, 95 e 100. E dentro desta margem, entre 95 e 95 e 100, a minha ordem ela tem de ser executada. Certo? Então, aqui eu vou configurar o valor e o montante dos ativos que eu desejo executar na minha ordem OCO. Então, se eu tenho, por exemplo, um Bitcoin, eu vou sair da posição com 111 mil reais se ela atingir o meu alvo. Se ela voltar para o meu stop, eu saio da posição dentro do meu gerenciamento de risco, ou seja, eu arrisquei 10 para fazer 30. Então, eu saí dessa posição consciente. Se ele perder aquela região, ele vai perder mais valor e eu teria mais desvalorização do meu capital. Assim, eu travei e não preciso estar em cima do mercado aqui, olhando para a tela 24 horas por dia para fazer as minhas operações de compra ou venda. Então, se eu vou fazer um swing trade, por exemplo, eu fiz essa análise aqui, entendi que o mercado tende a subir até 111 mil reais e tende a buscar o stop ali, caso ele perca essa análise, ele tende a buscar outros patamares mais baixos. Então eu vou sair da posição em 95 mil ou em 111 mil. E uma dessas duas ela vai ser executada. É simples, ou eu perco 10 ou eu ganho 30. Essa é a regra do jogo, esse é o beabá do negócio. Sempre ganhar mais do que perder, tá? Aqui a gente ganha de balde e perde de colherinha. Fechou, gente? Bom, entendido como funciona a aba de ordens, agora a gente vai trabalhar compra. Então, primeiro de tudo, como que a gente faz para comprar um ativo dentro do mercado Binance? Dentro aqui da plataforma Binance. A gente vai vir aqui nesta aba tudo. A gente vai selecionar carteira. Vamos em fiduciário e à vista. Se tiver em outra linguagem, vai estar Fiat e Spot. Certo? Abrindo essa janela, a gente vai ter a aba depósito, levantamento, enviar, transferir e histórico de transações. Então aqui tem todo um histórico de todas as transações já feitas, certo? Então o que a gente pretende fazer? Um depósito. Então a gente vai vir nesse botãozinho amarelo, clicar em depósito. O que você quer depositar? Real ou Bitcoin? Aqui está perguntando. Então é um depósito fiduciário, é um depósito em dinheiro, em reais. Então clicando em real, vai abrir aqui a aba para depositar. Ok, abrindo esta aba depositar, a gente vai selecionar o tipo da moeda que a gente quer depositar na corretora. Vamos depositar reais, então a gente vai escolher BRL. E ele vai me dar duas opções de depósito. Uma é transferência bancária, né, por meio de Pix, e a outra é por meio de TED. A gente vai escolher a Pix, que é a maneira mais rápida aí que tem a ser feita o depósito. Então vamos em continuar. Qual o valor que você aceita depositar, que você quer depositar na corretora? Então, eu vou dar um exemplo aí, do começo até o fim, da gente trabalhando com R$1.000 em cima de transações, tá? Então, vamos depositar, é um valor que eu acredito não ser muito alto para todo mundo. Então, a gente vai colocar R$1.000 na corretora para trabalharmos essa grana aí em movimentações, trades e tudo mais, para vocês entenderem como vai funcionar os nossos ganhos em cima de criptomoedas. Então vamos lá em continuar. Aqui ele vai gerar um Pix. Vocês vão pegar ali o aplicativo do banco de vocês.
Importante, tá, gente? Transfira um montante exato conforme a ordem criada na Binance. Apenas serão aceitos depósitos de uma conta bancária associada a teu próprio CPF. Então, se a sua conta está lá registrada, validada no seu CPF, a conta bancária que vai fazer essa transferência tem que ser do mesmo titular. Ou seja, a mesma pessoa que é dona da conta bancária tem que ser dona da conta na Binance, ok? Mesmo CPF, senão vai dar erro, tá, gente? Cuida disso aí. O Pix disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana e é o mais recomendado, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem a opção de clicar e copiar, né, a série de dígitos ali, ou apenas escanear o nosso QR Code aqui e fazer a transferência. Vamos lá. Vamos abrir o aplicativo. Tirar dinheiro. R$1.000. Certo? Área Pix. QR Code. Vamos escanear o QR Code. Importante, tá, galera? Sempre confirmem essas informações. Latam Gateway é o gateway de pagamento da Binance. Então é tudo automatizado, tá, gente? Tem que fazer o processo correto para não dar erro. Então, total a pagar R$1.000. Pagar. Usar. Ok. Processando seu pagamento. Ok. Efetuada a nossa transação, nosso pagamento. Agora a gente vai fechar essa janela de depósito. A gente vai voltar lá para a nossa aba. A gente vai carregar, atualizar. E pronto. Os nossos R$1.000 já estão aqui na plataforma para que a gente possa trabalhar, certo? Muito simples, rápido e fácil de ser efetuado o depósito. Ok, agora a gente vai fazer a nossa primeira compra de ativos. Vamos entender como que faz esse processo aí de compra. Vamos voltar lá para a aba transacionar. Enfim, então dentro dos 92.916, eu aceito comprar Bitcoin até 93 mil. Então, se ele atingir esse patamar de 92.916 a 93 mil, dentro desse range, dessa margem, eu quero executar uma compra de Bitcoin, um total de R$100. Então, mais um exemplo para vocês. A gente vai criar mais uma ordem, tá? Confirmação de ordem. Comprar limit stop, um total de 92.916, um limite de 93 mil. Então, dentro desses dois valores, eu quero comprar total de R$99.000, eu confirmo e a ordem foi criada. Então, eu tenho mais uma ordem de compra realizada aqui na cotação atual, ok? Ordem OCO. Vamos entender agora a ordem OCO em exemplos. Como que funciona a ordem OCO? Tá, olhando aqui para o gráfico, eu consigo entender que Bitcoin pode voltar para casa dos R$111.000. Então, o preço que eu desejaria vender Bitcoin seria na casa dos R$111.000. Porém, se ele perder a casa dos 93.740, eu acredito que ele vai se desvalorizar mediante a minha análise, tá? Certo? Então, o que é o limite? O stop a gente sabe que ele vai fechar a posição. O que é o limite? Lembrem-se, o limite é a gordura que você tem para que essa ordem seja executada o mais rápido possível. Então, entre 93.740
a 97.773, eu quero executar uma venda entre 93.740 a 93.500, por exemplo. Eu quero executar uma venda dos meus bitcoins, certo? Então eu carrego aqui toda a minha posição que eu tenho em bitcoins, certo? R$113 e clico em vender, vai ser gerado a minha posição. Minha ordem oco foi criada. Ó, observem, gente, ele cria uma ordem formador, certo? De preço. Ou seja, você está querendo vender os seus bitcoins a 111 mil, tá? Um montante atual de R$113. Esse é o valor que será executada a ordem se ele atingir o patamar dos 111 mil. Porém, essa ordem ela também está travada em limit stop, que é o total de 93.500. Se essa ordem vier contra a minha análise, certo? Eu vou vender, vou sair da posição com R$95, tendo um prejuízo ali de R$5. Ou seja, eu estou arriscando R$5 para ganhar 13. É um fator ali 2 para 1. Lembra que a gente falou disso antes ali, sobre gerenciamento de risco e tudo mais? Então, mais para frente a gente vai ver mais a fundo. Bom, gente, basicamente era isso. Espero que vocês tenham entendido. É algo muito simples, muito fácil de ser utilizado. Agora, próximo passo é a gente comprando o ativo e enviando para nossa carteira física. Beleza? Até mais!